Olá, alunos e meninas do CPM, alunos do oitavo ano, tudo bom? Como vocês estão? Vamos continuar a nossa aula, agora a aula número 25, aula de equações do primeiro grau com duas incógnitas, continuando a aula anterior. Só que agora, nós vamos falar nessa aula de número 25, vamos falar da representação geométrica de equações com duas incógnitas, tá? Então vamos lá. Bom, antes de mais nada, vimos na aula anterior que uma equação com duas incógnitas é toda equação que pode ser reduzida a uma equação da forma ax mais by igual a c. Tá? Neste caso aqui, nós estamos utilizando as incógnitas x e y para representar a equação. Tranquilo? E as letrinhas, os coeficientes a, b e c, que podem ser quaisquer números reais, obrigatoriamente elas têm que ser diferentes de zero. Tá? Por que diferente de zero? Ora, se eu coloco aqui zero no lugar do a, eu vou ter 0x. Então, eu vou ter zero. E eu vou ter uma equação apenas com um y. Tá? E foge à definição, porque a definição diz que uma equação com duas incógnitas ela vai ter obrigatoriamente duas letras para representar quaisquer número. Ok? Por exemplo, vamos pegar aqui uma equação bem simplesinha. 2x mais y igual a 5. Tá? Aqui eu tenho uma equação com duas incógnitas. 2x mais y igual a 5. Quem são os coeficientes? Ora, aqui eu tenho o coeficiente a, que vale 2. Tenho o coeficiente b, que está junto com y. Aqui eu tenho nenhum número, mas tem, 1 está aqui, né? Então é 1, porque é 1 vezes o y. E o coeficiente c, que é igual a 5. Beleza? Então, neste caso aqui, a equação com duas incógnitas eu escrevi da forma 2x mais y igual a 5. Ok? Continuando. Dependendo do conjunto universo, uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, x e y, nesse caso, por exemplo, pode ter uma infinidade de soluções. E cada uma vai ser representada por um par ordenado, ou seja, um valor para x e um valor para y. Vamos aqui um exemplo? Eu posso dizer que uma das soluções dessa equação aqui, 2x mais y igual a 5, eu posso dizer que uma das soluções é o par ordenado 2 e 1. Ah, mas por que, professor? Substitui aqui, eu vou ter o 2 é o x, então o valor do x vale 2. Então eu vou ter 2 vezes 2, 4. O segundo número é o do y. Então 4 mais 1, 5. Respondi aqui a equação. Tá? Tornei a equação verdadeira. Tá? Então eu vou ter uma infinidade de soluções para essa equação. E sempre representar pelo par ordenado. O primeiro número vai ser o valor da incógnita x, e o segundo vai representar o valor da incógnita y. Tá? E essa solução nós vamos dar o nome de par ordenado. Par ordenado, par porque são dois valores, ordenado porque eu tenho uma ordem a respeitar. E essa ordem, primeiro o valor do x e depois o valor do y. Tá? Então aqui eu tenho x e aqui eu tenho y. Lembrando, então mais uma vez, que toda equação com duas incógnitas vai ter uma infinidade de soluções. Neste caso aqui eu coloquei a solução 2 e 1, mas eu vou ter uma quantidade enorme de soluções. Bom, podemos representar todas as soluções de uma equação com duas incógnitas através de um plano cartesiano. Então, o que é o plano cartesiano? É um par de retas perpendiculares, uma reta horizontal, uma reta vertical. E aqui eu vou estar representando todo o conjunto dos números reais. Do lado direito, positivo, do lado esquerdo, negativo, acima, positivo, abaixo, negativo. Ok? O eixo horizontal, que é o eixo de x, nós vamos chamar de eixo das abscissas. Ok? Então, o eixo horizontal é o eixo de x, chamamos de eixo das abscissas. Então, qualquer valorzinho que você encontre aqui, eu vou chamar ele de abscissa. E o eixo vertical
que é o eixo do y, ok? Também chamado de eixo das ordenadas. Então, o eixo vertical é o eixo das ordenadas. Qualquer valorzinho que você marcar aqui em cima desse eixo, eu vou chamar de ordenada. Então, quando eu digo que um par ordenado tem abscissa 2 e ordenada 1, é porque eu vou ter o ponto x2, vou passar um instantinho, x2 e y1. Abscissa 2, ordenada 1. Se eu disser que um ponto tem abscissa menos 3 e ordenada menos 1, então menos 3 e ordenada menos 1, eu vou ter aqui um par ordenado menos 3 e menos 1. Tá? E aqui eu posso colocar uma infinidade de pontos. Ora, se eu marcar aqui nesse eixo, eu vou ter, olha, o x vale quanto aqui? O x vale 0 e o y vale 3. Então, eu vou ter o par 0 e 3. Se eu marcar, por exemplo, aqui, o x vale menos 1 e o y vale, olha, o y vale 0. Tranquilo? Então, esses são os meus pares ordenados. Então, vamos escrever aqui, ó, o par 1, 2 e 1. Eu vou ter x vale 2, eu vou ter y vale 1. Se eu tiver lá 0 e 3, meu par ordenado, eu vou ter x igual a 0, e vou ter y igual a 3. Se eu tiver aqui o par ordenado menos 1 e 0, eu vou ter x igual a menos 1, e vou ter, menos 1, e vou ter y igual a 0. Ok? Lembrando, então, a ordem do par ordenado. Primeiro o valor de x, depois o valor do y. Beleza, alunos? Então, vamos continuar. Vamos representar a equação x mais y igual a 3 no plano cartesiano. Então, como que nós vamos representar esta equação num plano cartesiano? Primeiramente, nós vamos construir uma tabela, um quadro, e vamos escolher valores aleatórios para x, ok? E calculamos, substituindo os valores do x, calculamos o y correspondente. Assim, nós vamos encontrar alguns pares ordenados que vão ser, né, soluções dessa equação dada, ou seja, vão ser soluções desta equação aqui. Tranquilo? Professor, escolher números, como é que eu faço? Eu posso escolher aleatoriamente qualquer número, tá? Mas, para facilitar, vamos escolher números que são próximos ali do zero. Então, neste caso aqui, ó, nós escolhemos primeiramente o x igual a menos 1, o x igual a 0, e o x igual a 1. O que acontece? Então, nós vamos pegar esses valores do x e vamos substituir na equação. Então, aqui, x igual a menos 1. Então, eu vou ter menos 1 mais y igual a 3. Resolvendo uma equação do primeiro grau, y igual a 3 mais 1, eu vou ter que y é igual a 4. Então, o primeiro par ordenado, vou chamar de A, vai ser o par ordenado menos 1 e 4. Então, aqui eu substituí. Tranquilo? Vamos para o próximo valor. Deixa eu só escrever aqui direito. Então, vamos ter próximo x igual a 0. De novo, vamos substituir na equação. Então, vou ter 0 mais y igual a 3. Resolvendo a equação, y é igual a 3. Então, o meu par ordenado vai ser 0 e 3. E o próximo valor do x, deixa eu só aqui apagar, próximo valor do x vai ser x igual a 1. De novo, substituindo, vou ter 1 mais y igual a 3.
y igual a 3 menos 1, y igual a 2. Então, meu terceiro ponto vai ser 1 e 2. Então, aqui eu já encontrei 3 soluções para essa equação x mais y igual a 3. Então, eu posso dizer que menos 1 e 4 é a solução da equação. Eu posso dizer que 0 e 3 é a solução da equação. E posso dizer que 1 e 2 é a solução da equação. Então, aqui eu dei 3 exemplos de soluções. O professor só tem essas? Não, tem uma infinidade de soluções, ok? Neste caso aqui, eu escolhi 3 valores aleatórios para o x e calculei o y. Poderia ter escolhido valores aleatórios para o y e calcular o valor do x. No caso, faria o contrário. Também estaria certo. Mas lembrando que na hora de montar o par ordenado, primeiro é o valor do x e depois é o valor do y. Poderia ser qualquer outro número. Poderia colocar lá x igual a 10, x igual a 20, x igual a menos 10, x igual a menos 5. Não tem problema. São valores aleatórios. Vocês vão escolher. E agora vamos colocar no plano cartesiano. Vamos representar essas soluções no plano cartesiano. Então, o primeiro ponto é menos 1 e 4. Então, x vale menos 1, y vale 4. Marquei o pontinho. Segundo ponto, x vale 0 e o y vale 3. Então, x vale 0, y vale 3. Marquei o ponto. Terceiro ponto, 1 e 2. X vale 1, y 2. E marquei o ponto. Ok? Então, está aqui, no plano cartesiano, 3 valores que são soluções dessa equação x mais y igual a 3. Tranquilo? Depois de indicados os pontos no plano e com auxílio de uma régua, traçamos uma reta ligando esses pontos. Então aqui está lá os 3 pontos e pego uma reta e ligo, pego uma régua e ligo esses pontos. Tranquilo? Perceba que aqui ó, eu tenho outros pontos nessa reta. Tá vendo? Esses outros pontos também vão ser soluções. Então, ó, x menos 2y5. Ok? Se você substituir na equação, você vai ver que vai dar uma coisa verdadeira. Aqui, x igual a 2, y1 é um par ordenado. X igual a 3, y0 também é um par ordenado. E 4 e menos 1 também. Então aqui, além desses 3 pontos que nós já havíamos calculado, eu tenho mais outros, que também são soluções da equação x mais y igual a 3. Como eu disse, eu coloquei aqui alguns exemplos. Eu tenho uma infinidade de soluções. Tranquilo? Então, a representação geométrica de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas sempre será uma reta. Se eu marco esses pontos direitinho no meu plano cartesiano, eu sempre vou ter uma reta como solução, uma reta única. Ok, meninos? Então, eu tenho que sempre marcar no plano cartesiano de maneira correta. Portanto, agora é com vocês. Vocês vão resolver esses 2 exercícios fazendo uso das táticas que nós aprendemos agora. No exercício 1, aqui ele já dá os valores, então eu vou montar uma tabela com os valores que o exercício dá, que seria menos 1, 0, 1 e 2. Vou pegar aqui, vou pegar a equação, vou pegar aqui a primeira, menos 2x mais y igual a 2. Vocês vão resolver substituindo o valor no lugar do x e vocês vão encontrar um plano cartesiano. Então aqui nesse caso é só fazer a tabela, monta a tabela, faz as continhas e encontra o resultado na forma de um de um par ordenado, tá? Vocês vão montar aqui o par ordenado com os valores que vocês encontrarem aqui. OK? E no exercício 2, vocês vão fazer a mesma coisa, porém, aqui, aleatoriamente, vocês vão montar a tabela, tá? Então, quais valores eu vou usar, professor? Ora, você que escolhe
uma dica que eu falei. Coloca sempre o 0, o menos 1 e o 1, que são valores, podem ser fixos, padrões. Não há necessidade de ser só esses, você pode colocar outros. Mas para facilitar, monta a tabelinha, vocês vão colocar a equação, vão resolver e vão encontrar o par ordenado. Feito isso, pega uma régua, uma folha de papel quadriculado, mais fácil, e vocês marquem esses pontos no plano cartesiano. Primeiro o valor de x, depois o valor do y. Ok, meninos? Então, como falei, primeiro o valor do x, depois o valor do y, vocês vão encontrar o par ordenado. X e y. E isso é para fazer no exercício 2. No exercício 1 é só montar a tabelinha, no exercício 2 é colocar no plano cartesiano. Ok, meninos? Então, no caso de dúvidas, coloquem essas dúvidas lá no mural da sala de vocês e sempre nos nossos encontros via Meet, falem quais são as dúvidas. Ok, meninos? Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!